Salve galera, como vocês estão? Hoje nós iniciamos com a apostila do terceiro bimestre. Eu sei que vocês ainda não estão com a apostila do terceiro bi, mas a gente vai introduzindo o tema. Nós vamos iniciar falando sobre a atmosfera. Para falar sobre esse tema, nós vamos abordar inicialmente sobre os fatores e os elementos do clima, ok? Espera aí que deu uma travada aqui. Ai, foi. Então é importante, né, nós conceituarmos o que é a atmosfera e qual é a principal função da atmosfera. Então, quando nós falamos sobre a atmosfera, né, nós falamos sobre os vários ambientes terrestres, a litosfera, que é a camada rochosa, a hidrosfera, que é a porção líquida, a atmosfera, que é a camada gasosa da Terra, né, que é isso que a gente respira. Então, uma parte aqui mais próxima, né, uma dessas partes da atmosfera é o que a gente respira. E qual é a função da atmosfera? Por que ela existe, né? Bem, esses gases, através do processo da gravidade, né, eles são atraídos por essa gravidade, formando então, a partir da densidade de cada um dos gases, essas camadas, certo? E quando a gente olha aqui, ó, tá vendo que tem uma listrinha de outra cor, uma mais azulada, né? Essa listra aqui é a camada de ozônio, que é onde tem a maior concentração de ozônio, que é o O3, se eu não me engano, são as moléculas de O3. São 3 moléculas de oxigênio. E ela forma como se fosse um escudo ao redor da Terra, né? Por isso é tão importante a preservação dessa camada de ozônio. Quando ela forma esse escudo, a principal função dela vai ser refletir os raios solares danosos e permitir com que os raios benéficos eles penetrem a atmosfera e cheguem até a superfície terrestre. Na superfície terrestre há o processo de reflexão de parte desses raios também, e eles ficam como que presos, né? Como é só o reflexo dele, então ele não tem mais força de sair para fora dessa camada de ozônio. Então é como se ele reverberasse aqui, né? Dentro dessa porção da camada de ozônio. Vamos lá. Então, a principal função da atmosfera aqui para nós, né, principalmente dessa que fica mais próxima, a troposfera que fica mais próxima aqui da superfície terrestre, é manter esse ambiente em temperatura adequada para a existência da vida, além, né, de impedir com que os raios danosos à vida cheguem até a superfície. Quando nós falamos sobre a atmosfera, é evidente, né, que a gente sofre com as influências das alterações atmosféricas. E as principais que nós sentimos, né, e que é importante nós conceituarmos também, é com relação ao tempo e o clima atmosférico. Então, quando a gente fala do tempo, né, vamos olhar a previsão do tempo. A gente está falando o quê? De um determinado momento, né? Tanto que essa previsão do tempo ela pode mudar ao longo do dia. Agora, quando nós falamos sobre o clima atmosférico, nós estamos falando de um conjunto, né? Uma sistematização do comportamento do tempo atmosférico e a sua variabilidade em determinados períodos. Então, é como esse tempo atmosférico ele varia ao longo do ano. Então, a gente sistematiza as informações dia após dia sobre o comportamento do tempo atmosférico. E essa sistematização, né, por exemplo, como é que a gente sabe, só de olhar um climograma, por exemplo, que determinado período é inverno? Principalmente pelas baixas temperaturas, né? Então a gente sabe que nesse período o tempo atmosférico ele vai ter esse comportamento. As temperaturas vão ser baixas. No Brasil,
As chuvas, né, elas são reduzidas, principalmente na maior parte do território brasileiro. Aqui na região sul a gente não sofre tanto com as estiagens de inverno, né, porque o nosso clima subtropical e as dinâmicas climáticas que a gente vai ver mais para frente, elas fazem com que a gente tenha um regime anual de chuvas bem distribuídos. Mas no geral é isso, né? Então, essa sistematização desse comportamento é como esse tempo atmosférico ele tem uma tendência a se comportar de maneira que vai se repetir ao longo do ano, né? Ao longo dos anos. Por exemplo, o verão, todos os anos vai ter o tempo atmosférico, ele vai ter mais ou menos aquele comportamento. O inverno também, o outono, a primavera e assim sucessivamente. Então, entenderam? Aqui o tempo, só para a gente retomar, o tempo atmosférico é aquele momento o que a gente observa. Então, é esse conjunto das condições momentâneas da atmosfera, né? Quando a gente olha pela janela, olha para o céu e observa as características daquele momento. E esse tempo atmosférico, ele se altera ao longo do dia, né? E o clima é a sistematização do comportamento desse tempo atmosférico, né? Como ele se comporta ao longo do ano. Opa, passei demais. Aí, para a determinação desses climas, nós temos alguns fatores condicionantes. Um deles são os fatores climáticos, que vai ser a latitude. A latitude, então, são essas linhas imaginárias a partir da linha do Equador em direção ao norte ou em direção ao sul. Então, quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente vai ser, né? Devido às maiores. A maior. Puxa, me fugiu a palavra aqui. A maior. Enfim, não lembro. Mas enfim, recebe maior insolação, né? Recebe como se fosse maiores quantidades de raios de sol. A incidência, nossa, gente. Então, a incidência solar, ela é maior, a palavra estava aqui do lado. A incidência solar, ela é maior, né? Então, é como se os raios, eles atingissem a Terra praticamente a 90 graus. Conforme a gente vai indo em direção ao Polo Norte ou em direção ao Polo Sul, essa incidência solar, ela vai sendo reduzida. Consequentemente, né, vai ter uma variação no ângulo dessa incidência solar e, consequentemente, o calor ele não vai ser tão efetivo, certo? Então, aqui um esqueminha só para vocês entenderem, né, essa questão da incidência, é o que eu estava falando. Então, na zona da linha do Equador, nós temos as incidências praticamente a 90 graus. Aqui, praticamente a 25 graus, né, me ajudem aqui com os graus. Praticamente a 25, 15 graus, né? E aqui a partir de 30 graus. 30, 45 graus. Certo? Nas zonas temperadas. Isso aqui a gente tem a zona intertropical, que vai ter, né, a variação da linha do Equador, com incidência de 90, as áreas dos trópicos e as áreas temperadas aqui indo para as áreas polares, que praticamente não chega os raios solares, chega só a luminosidade. E essa insolação, então, ela vai determinar, né, essas regiões geotérmicas do planeta Terra. Então, aqui nós temos as áreas quentes ou intertropicais, as zonas temperadas, né, a temperada sul e a temperada norte, e as zonas frias ou polares, certo? A altitude é outro fator condicionante do relevo. Então, quando a gente fala, né, do frio de altitude, aqui eu uso um exemplo do relevo paranaense para a gente entender essa variação conforme a gente viaja para o interior do Paraná, né? Então, nós estamos aqui no litoral, aqui mais ou menos.
A água tá chegando aqui, a gente tá aqui, né? Antes de começar essas serrinhas ali do fundo da Bahia. Então, a gente tá aqui, e a diferença de altitude entre Guaratuba e Curitiba, ela é de quase 800 metros, né? Então, vamos supor que a gente saísse agora de Guaratuba, que está fazendo... Achei que era 11 graus, mas não, tá 11% minha bateria. Ah, ótimo, não tô achando aqui os graus. 17 graus tá marcando aqui no meu celular, mas eu acho que tá um pouquinho mais baixa essa temperatura. Então, vamos supor que a gente saísse agora de Guaratuba, 17 graus, e fôssemos para Curitiba. A temperatura em Curitiba vai ser a mesma da temperatura aqui de Guaratuba? Temperatura de Ponta Grossa vai ser a mesma temperatura de Curitiba? Ou a temperatura de Guarapuava vai ser a mesma de Ponta Grossa, vai ser a mesma de Curitiba? Então, por que tem essa variação, né? Observa que o relevo paranaense, como a gente já falou, né, quando nós falamos sobre litosfera, os derrames de trap. Então, é esse derrame que forma como se fossem escadas, certo? E esse derramamento fez com que houvesse essa diferenciação aqui na elevação do território paranaense. E aí, consequentemente, né, essa variação é um dos fatores que condiciona e determina as temperaturas em determinada região, determina o clima, né? Então, quando a gente fala da questão da altitude, a cada 100 metros que a gente... Tem um esquema... Ah, não tem não. Achei que tinha. A cada 100 metros que a gente vai, quanto mais elevado a altitude, menor a temperatura, certo? Então, por isso que existe essa diferença de temperatura entre Curitiba e Guaratuba, entre Ponta Grossa e Curitiba, entre Guarapuava e Ponta Grossa e Curitiba, entre Palmas, entre Inácio Martins, né, que estão um pouquinho ao sul de Guarapuava e que são cidades um pouquinho mais frias também. E aí, Foz do Iguaçu, olha só que volta a estar, se eu não me engano, são 300 metros acima do nível do mar. Não tenho certeza, preciso confirmar essa informação. Mas eu acho que é aproximadamente isso. Guarapuava está a 1120, Ponta Grossa, se eu não me engano, é 910 e Curitiba 860. Eu lembro bem de Guarapuava, assim, com exatidão, porque eu morei 6 anos lá, né? Vocês sabem. Então eu lembro com exatidão, eu não lembro com exatidão os outros. Nós estamos a 7, 10 metros, né? Uma variação de 7, 10 metros acima do nível do mar aqui em Guaratuba. E Foz do Iguaçu está um pouquinho acima, né? Uns 200, 300 metros acima do nível do mar. E por conta da formação, né, de ser uma região baixa também, né? É uma região que concentra muito calor. Então, a gente vai falar sobre o conjunto dos fatores, aí vocês vão compreender melhor como esse conjunto de fatores eles são determinantes para o clima. Então, aqui o relevo, né, os agentes internos e externos, que são responsáveis pelo formato da Terra. Então, a gente já tinha falado que o planeta Terra na verdade, eu não lembro se a gente falou não, mas eu acho que sim. Que a Terra é um geóide, né? Não é uma esfera perfeita. A gente tem essa impressão quando a gente olha externamente, né? Vê aquelas fotos de satélite, a gente tem a impressão que o planeta Terra é uma esfera perfeita. E não é, né? Tem as regiões que são mais aprofundadas, que são áreas de encontros de placas tectônicas e que formam fossas oceânicas, né? E as áreas de encontro de placa tectônica também, em que há a obducção e a formação, então, de grandes cadeias montanhosas, né? Que vão ser as áreas mais altas, ó. Então, dá essa formação, né? Como se fosse uma esfera deformada. Então, aqui para entender um pouco... Nossa, que imagem ruim! Para entender um pouco como que esse relevo ele influencia, né? Então, essas massas de ar, conforme elas estão se movimentando pela atmosfera,
quando elas encontram barreiras de montanhas ou barreiras de serras, né, que a gente chama de barreiras orográficas, essa umidade que viaja juntamente com as massas de ar, elas têm algumas determinadas altitudes que elas conseguem se elevar, né? A partir de determinadas altitudes, essas gotículas de água elas começam a ficar muito densas e já não suporta mais, né? Então acaba precipitando, que é o que acontece aqui na Serra do Mar, no Paraná, né? Não só no Paraná, como no litoral brasileiro todo. Essa umidade, essas massas de ar que viajam do oceano e vêm com o vento leste, elas vão se acumulando na Serra do Mar. E por isso que normalmente quando a gente está subindo a serra, né, normalmente ou tem muita neblina, ou tá chovendo, ou tá uma garoa, né, mas sempre tá mais úmido do que aqui no litoral e mais úmido do que em Curitiba, né? Então aqui a gente tem essa questão da barreira orográfica e essas massas, quando elas viajam, elas vão se acumulando e, consequentemente, com a elevação, né, o ar quente ou tépido faz com que haja essa elevação das massas e, consequentemente, a precipitação. Essa massa, perdendo parte da sua umidade, ela fica mais leve e ela consegue ultrapassar a barreira. E aí, novamente, né, o ar quente, ele são os sotaventos. Então, esse ar, ele volta a fazer com que essa massa continue a sua viagem. Em algumas regiões acontece assim, dependendo da altitude da montanha ou da serra, essas massas elas ficam literalmente presas ali, elas não conseguem ultrapassar e elas ficam ali até serem totalmente dissolvidas. Então aqui nós temos um mapa das distribuições das massas de ar. Então aqui a gente vai depois falar um pouquinho mais profundamente, né, o que é MT, ME. Então são massas, aqui as mais vermelhinhas, né, e rosadas, as MT são as massas tropicais, massa equatorial. Aqui, puxa, não tô vendo. Aí tem as massas polares. E as daqui eu não consigo ver para lembrar. Aqui a circulação dessas massas de ar. Então, só para entender aqui a dinâmica das massas, né? Existe essa determinação da lei física. Olha, eu com a lei física de novo. E de novo eu não vou lembrar qual que é a troca. Mas, enfim, essa busca de equilíbrio entre as áreas quentes e as áreas frias. E toda vez que eu falo disso, acaba a aula, eu vou procurar para lembrar essa lei física. E olha só, eu sou tão péssima nas exatas que é igual escala. Escala, todo ano eu estudo para dar aquela aula de escala. Acabou de dar aula, eu esqueço. E aqui é a mesma coisa. Toda vez que eu vou falar sobre essa lei aqui do equilíbrio e da troca, né, da busca do equilíbrio entre as temperaturas frias e temperaturas quentes, né, eu acabo de dar aula, não lembro durante a aula, vou procurar, acabo de procurar e no dia seguinte já esqueci. Negócio terrível, assim, o cérebro ele não fixa mesmo. É um bloqueio isso, gente, credo. Não queria ser assim, mas enfim. Então, nós temos essa busca de equilíbrio entre as áreas quentes e as áreas frias, né? O que faz com que haja essa movimentação e essa dinâmica. Essas massas frias, elas viajam para as áreas quentes e as massas quentes viajam para as áreas frias, né? Por isso que acontecem às vezes os ciclones, tornados, né? Quando elas se encontram, quando elas não ficam só circulando como se fosse uma brincadeira de pega-pega, né? Uma atrás da outra. Quando elas se encontram, há as ocorrências então dos tornados e dos ciclones, que aí a gente vai falar mais especificamente sobre esse tipo de formação mais para frente aqui.
Então, aqui essa circulação geral dessas massas, né, para vocês estarem entendendo a dinâmica. Aí vocês podem pausar o vídeo, olhar um pouquinho com mais profundidade. Opa. As correntes marítimas, né, que elas são, elas influenciam e são influenciadas também pelas massas de ar, né? Então, as áreas aqui mais próximas à linha do Equador são as áreas que recebem a maior incidência solar, a maior insolação, consequentemente essas águas elas serão mais quentes. Essas águas mais quentes ocorre o mesmo processo, né? Esse processo de troca, de busca de equilíbrio com as áreas mais frias, fazendo então com que haja essas movimentações das correntes marítimas e, consequentemente, haja essa troca, né? As águas quentes, normalmente, elas viajam na superfície, as águas frias, elas são águas mais profundas, normalmente. E há regiões em que há subsidência, né? Essas massas frias, elas sobem para a superfície. É como vocês já assistiram Procurando Nemo, né? E tem aqueles dutos de água, assim, que eles pegam junto com as tartarugas para viajar. Essas massas, essas correntes marítimas é praticamente aquilo. E aí eu vou deixar o El Ninho e a Laninha pra gente falar em um outro momento, que também é um outro assunto mais profundo, e a gente só estava fazendo uma introdução. Beleza, galera? Aguardo vocês logo mais no fórum. Até daqui a pouco.